E aí, pessoal? Vamos lá. Sala de estudo de hoje, iremos falar sobre fisiologia. Vamos continuar a nossa sala de estudo anterior, que a gente já tinha falado sobre o aldosterona, que é um dos hormônios lá do córtex da glândula suprarrenal, tá? Agora a gente vai falar do segundo hormônio, que é um glicocorticoide, e em específico, né, o cortisol. Lembrando que ele fica na região mediana ali da glândula, tá? Onde tem células fasciculadas, certo? Então são elas que produzem o cortisol e a gente vai falar deles. E eu vou dividir essa sala de estudo em duas para a gente poder falar bem dessas primeiras ações que eu vou comentar e já falar um pouquinho da deficiência entre elas ali, tá bom? Então, sem mais delongas, separa o material, caneta, faz aquele lanchinho saudável, se ajeita na cadeira e vem comigo. Então, para a gente começar, aí tá as ações dos glicocorticoides, tá? Como a gente já falou, em específico o cortisol, tá bom? E aí, o que que esse cortisol, ele antes de fazer essas ações, ele tem esse estímulo, né? Como também o aldosterona tem os deles lá. Então, assim, esse estímulo, principalmente, é o estresse, tá bom? Então, o estresse corporal é um dos principais estímulos para a liberação do cortisol. Mas tem outros também, como, por exemplo, o ritmo circadiano. O que que é esse ritmo circadiano? É quando o corpo sabe quando é dia e quando é noite. Então, o que que acontece? Principalmente no período da manhãzinha, entre 5, 6, 7 horas da manhã, existe um pico gigantesco do hormônio estimulador, que é o ACTH, vindo lá da adenohipófise, certo? Então, existe um pico desse hormônio que, consequente, vai ter um pico também do cortisol, certo? Então, o ritmo circadiano, esse momento do sono, também é um estimulador do cortisol. Assim como o ciclo alimentar, tá? O momento de jejum. Por quê? O momento de jejum você aumenta o catabolismo do corpo, porque como você não tem nenhum substrato para ser utilizado como glicose, então o corpo começa a utilizar outra fonte, tá? E isso também é um estímulo para o cortisol, certo? Então, já fizemos já um resumo aqui, agora vamos para as ações mesmo propriamente ditas. Então, olha lá, em primeiro aqui a gente tem o que, que o cortisol vai fazer? Ele vai promover esse metabolismo intermediário, que é o que eu estava falando agora. Então, ele vai favorecer a gliconeogênese. O que, que é essa gliconeogênese? A glicogênese é você formar a glicose a partir lá dos carboidratos que a gente está ingerindo na dieta. Mas quando você está em jejum, por exemplo, você não tem esse carboidrato, você não tem o açúcar, né, a glicose, para fazer ela gerar energia, ela virar energia, certo? Então você vai é, utilizar outras vias para que essa glicose seja utilizada para se transformar em ATP, certo? Então a gliconeogênese é o que? É a utilização de outras formas para que se transforme em glicose e depois em ATP. Por exemplo, gordura. Então, ou seja, você vai estimular, em vez de usar glicose, você vai estimular o uso da gordura para produzir glicose e depois ATP. Isso vai provocar o quê? O aumento da própria glicose no sangue, tá? Então, se você está utilizando outra fonte, a glicose, caso o momento você ingira, certo? Você vai sobrar glicose lá no seu sangue, tá bom? Então, o cortisol vai estimular o uso de outras fontes para a formação de ATP, em específico a gordura, tá? E aí, o que ela vai favorecer também?
vai favorecer o catabolismo proteico e a lipólise. E o que é esse catabolismo proteico? É você degradar as proteínas, principalmente muscular, certo? Principalmente muscular. Então, você vai ter o quê? Uma atrofia do músculo, você vai ter fraqueza muscular por conta desse excesso de destruição de aminoácidos e proteína, tá? E a lipólise é a quebra de lipídios, ou seja, você vai quebrar lipídios, transformar isso em glicogênio, certo? E ele vai ser estocado por conta do excesso em outras regiões do corpo, mais em específico aí a região abdominal no tecido adiposo, certo? Então, o cortisol faz isso. Então, ele em excesso pode favorecer muito a perda de músculo, certo? E o aumento de algumas áreas vão ficar com mais excesso de gordura, e também esse excesso vai fazer com que sobre muita glicose no plasma, que é essa outra ação aqui embaixo. Ó. Então, o excesso do cortisol vai fazer com que sobre muito a glicose no seu sangue. E aí, um segundo momento, você vai ter que fazer o quê? O seu pâncreas vai ter que trabalhar demais. Para quê? Para produzir insulina. Se você tem muita glicose, você vai precisar de insulina, tá? Então, um segundo momento aí você pode até ter uma disfunção depois no pâncreas também por conta do excesso de produção de insulina, certo? E aí, por conta dessa glicose aqui aumentada no sangue, né, a concentração plasmática, você vai ter um aumento também modesto aí da pressão arterial por conta do volume que essa glicose vai causar no sangue, tá bom? Então, aqui a gente tem um esqueminha aqui, ó, no próximo slide que eu vou mostrar. Olha aí, ó, é o que a gente está falando aqui. Então, olha lá, a glicose, ela dentro da ação do cortisol, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a captação de glicose. O cortisol vai fazer isso, ou seja, vai sobrar mais cortisol no sangue, tá? E vai aumentar a gliconeogênese. O que é isso? Utilização de gordura, tá? Isso vai causar o quê? Ah lá, ó, hiperglicemia, já que a glicose está sobrando, então a glicemia vai aumentar, certo? E foi o que eu falei aqui, ó. O que é esse hiperinsulinemia aqui? É porque o seu pâncreas está trabalhando demais, produzindo insulina demais, certo? E isso vai fazer com que você aumente o armazenamento de glicogênio em algumas regiões, que é o que? Região abdominal, tá? E aqui, em relação às proteínas, a gente tem a redução da síntese. O que é síntese? Produção. Então, a gente vai ter a redução da produção. O que vai fazer isso no músculo? A atrofia do músculo, tá? Então, você tem um aumento da degradação e uma redução da produção de proteínas, tá bom? Então, vou mostrar aqui mais um slidezinho que é interessante aqui, ó, que a gente tem o quê? O hormônio estimulador aqui no canto, ó, o ACTH, que está em vermelho aqui, ó, então você pode verificar que tem picos de ACTH aqui, tá vendo? E o cortisol em amarelinho. Então, ó, o que você pode reparar é que toda vez que você tem um pico de ACTH vindo da adenohipófise, você também vai ter um pico de cortisol. E aí, ó, nas primeiras horas de sono, você tem uma queda brusca dos dois hormônios, que em contrapartida, logo após mais ou menos as 4 da manhã, ó, olha o pico enorme de ACTH aqui, ó, e o pico alto de cortisol. Por isso que é nesse momento aqui que a gente faz o exame para identificar a quantidade de cortisol, certo? A gente vai fazer mais uma sala de estudo para falar de mais algumas ações do cortisol. Mas, resumido aqui, essas duas primeiras ações é isso, tá bom? Então, até a próxima, pessoal!